eu estou aqui para dar continuidade ao curso de contação de história com o módulo de mitologia pessoal, narração oral e contação de histórias. Primeiro eu queria me autodescrever. Eu me chamo Silvia Moura, sou uma senhorinha de 57 anos, recém-feitos, tenho cabelos grisalhos, tô de batom vermelho, tenho a pele clara, tenho pequenas manchas de idade e algumas rugas que já me incomodam um pouco. Tô de camisa roxa e tô com um colar dos índios Ronicoim, que eu amo, amarelo e vermelho. Atrás de mim tem muitos livros e papéis e coisinhas pequenas, detalhes. Talvez seja o melhor lugar, o coração da casa, onde eu gosto muito de estar, e seja também o melhor lugar para falar sobre memórias, sobre narrativas, porque aqui contém muitas histórias e muitas coisas e pedaços de histórias de outras pessoas e minhas. Bem, a mitologia pessoal é uma técnica, é um método usado tanto para se trabalhar com a oralidade como com a escrita. Então, com roteiros, para teatro, para cinema, para contação de história. O princípio básico é partir de histórias que você tenha domínio, que você possa contar, sejam de pessoas próximas que lhe contaram ou suas próprias histórias. A relação pessoal com a história é que faz disso a composição, a entrada para uma série de fatos que narram e que fazem a mitologia pessoal de alguém. Então, a proposta é que se torne cada vez mais uma observação, um estado de observação e presença, para ir trazendo partes do seu cotidiano, das suas memórias de infância, das suas relações, memórias de relações com os filhos, com os pais, com os avós, para traçar pequenas histórias que possam ser somadas e transformar isso numa mitologia. Então, eu queria propor que, à medida que a gente for falando na aula, vocês também possam ir anotando tópicos para que a gente possa, no final, eu vou propor alguns exercícios. Então, e vou propondo também no meio. Um dos exercícios eu gostaria que vocês agora dessem uma pausa e se apresentassem em voz alta, como se eu pudesse ouvir a todos e todas. Eu ainda não estou acostumada, mas a todos também. Me contem sobre você, quem você é, na terceira pessoa, como se não fosse você que estivesse falando. Fale sobre você, conte uma pequena história sua, como se não fosse você. E me escreva, anote e fale em voz alta. Esse é um primeiro exercício que eu tomaria para começar uma mitologia pessoal. A mitologia ela é composta de fatos que marcaram e que marcam a sua história, a sua trajetória de vida. Então, às vezes você pensa que uma coisa pequena que não teve muita importância pode ser descartada. E aí eu proponho uma segunda coisa. Não descartem nada. Não descartem pequenos fatos, fatos interessantes como, por exemplo, um dia você acorda e tem uma teia de aranha gigante no quarto, que foi feita durante a noite. Como será que essa aranha chegou aqui? O que ela quer lhe dizer? Quais são as possibilidades de ela continuar ali, mesmo você tendo chegado no quarto? Porque ela compôs a sua teia sozinha. Quem é você na vida dessa aranha? O que você vai fazer em relação à vida dessa aranha e à sua casa? Você é um ser que constrói ou é um ser que destrói? Você odeia aranhas? E odiando aranhas, você vai imediatamente
pegar uma vassoura e retirar aquela aranha do lugar. Tudo isso pode se compor numa história e você pode desenvolver um mito da sua relação com aquele animal, que pode tecer uma coisa que para alguns pode ser incrível e para outros pode ser um objeto de medo, um pavor ou até mesmo algo sujo que pareça uma casa relaxada, jogada. Então, um simples fato cotidiano, ele sendo jogado à luz, pode se transformar numa história que seja interessante de ser contada. E aí, o que eu proponho é: transforme tudo em histórias. Escreva no caderno: transformar tudo em história. Ah, tudo mesmo? Sim, tudo mesmo. Porque muitas vezes aquela história pode parecer boba, mas outras vezes você pode criar uma história incrível. E a partir desse contato com a criação de pequenas histórias a partir de fatos cotidianos vão te dar liberdade de criar sobre questões mais profundas ou histórias mais complexas, e também vão te dar domínio para ter uma transitoriedade entre pequenas histórias, grandes histórias, histórias rápidas, breves, histórias cotidianas ou histórias de mitologias maiores, né? Então, um outro exercício é: anotem pequenos roteiros para transformar esses roteiros em histórias. Às vezes, na hora, não vem tudo. Então, anota o que vier e depois você complementa. Primeira, faça perguntas. É muito importante para um contador de história, baseado em mitologia pessoal, fazer perguntas. Essas perguntas vão te obrigar a trazer questões, respostas ou interrogações maiores ainda. Muitas vezes as perguntas que você traz em relação a um fato te elucidam não a resposta, mas mais sobre você em relação à pergunta. E nem toda história precisa ter começo, meio e fim. A história ela pode ter fim e você pode não contar o começo. E a história pode ter começo, ter meio e você não contar o final. Nem todas as histórias elas precisam ser justificadas, elas precisam ser continuadas. As histórias elas podem ter tempo linear, que é a história clássica, né? Começo, meio, fim, e foram felizes ou infelizes para sempre. E pode ter também um tempo não linear, que pode começar do final, parar no meio, ter interrupções, ou pode ter meio e não ter fim, nem ter começo. Então, o tempo como você vai usar na história, ele também determina as relações daquela história com a sua personalidade. Por exemplo, você se observa e percebe que gosta de contar histórias do passado, histórias de um passado longínquo, dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, de pessoas da sua família que você sequer conheceu. Essas histórias são histórias da mitologia pessoal, da sua ancestralidade, né? Histórias que você ouviu contar, mas que você não viu de fato. Então, você pode ter uma relação muito forte com isso. Quero contar histórias que eu não vi, que eu ouvi contar. E fazer relações pessoais, né, da sua personalidade, da sua maneira de ver o mundo com essas histórias. Fazer comparações, metáforas e construir a partir de histórias que não foi você que viveu, mas que você ouviu contar, também relacionar-se com a sua vida. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é você escolher histórias próximas a você, que aconteceram no tempo ou no passado muito recente, né? Ontem, agora, esse ano, na pandemia, ou hoje, agora.
no tempo presente agora. Então isso muda tudo, porque aí você vai ter uma relação que é, você viveu essas histórias, então as impressões elas contam, e aí outra anotação. Anotem as impressões, as sensações, porque elas podem ancorar, servir para você dar textura para a sua história. Então, é diferente, por exemplo, de eu dizer: ah, ontem choveu e molhou tudo aqui em casa. E de você dizer: nossa, ontem choveu, mas choveu tanto, era uma chuva com vento, era uma chuva tão forte, chuva de começo de dezembro, tu não faz ideia, tinha vento, a chuva passou, as telhas tremiam, menino, caía água em tudo quanto era canto, caía mais água dentro do que água fora, e molhou o chão todo, bichinho, eu achei num dado momento que nunca mais ia parar de chover. Então, as expressões, as sensações que você agrega à história vão dar a ela colorido, vão dar a ela textura, vão dar a ela personalidade. Por isso que se trata de mitologia pessoal. Só você pode contar a história desse jeito. Ah, mas e se eu decorar de fulano? Ah, você decorou de fulano, não é seu. Não é uma mitologia pessoal. Você decorou de fulano, né? Nessa proposta que eu tô dando, você não decora nada de fulano. Você inventa tudo, você cria tudo e você corre o risco, que é, pode ser incrível e pode também ser fraco. Mas eu diria que vale a pena correr esse risco. Por quê? Na maioria das vezes, mesmo que seja fraco no começo, à medida que você for contando, que você for colorindo, que você for dando nuances, que você for trazendo a sua alma para a história e a sua presença para a história, elas vão se transformar num pedaço de você. É como se você estivesse dando, enrolado em palavras, em gestos e ações, para o outro um pedaço de você. E quem mais poderá dar um pedaço de você do que você mesmo? Ninguém. Então, nessa forma, nessa poética, né, de contar histórias, você traz à tona questões suas, o que é muito interessante, porque as pessoas podem se identificar com visões suas de mundo, podem trazer coisas para você, discordarem de você, e você pode repensar e modificar as histórias a partir do outro e a partir também das reações do público, né? Eu trabalho com improvisação, normalmente com um roteiro, com improvisação dirigida, como se chama. Tem um roteiro, eu sei que eu preciso falar, dando o exemplo da chuva de ontem, eu preciso falar da chuva, eu preciso falar que foi uma chuva forte, que não foi uma chuva casual, que... Então eu vou colocando pontos, né? E vou tocando nesses pontos. Ah, mas se eu esquecer, esquece um ou outro, mas você tem um esqueleto, um roteiro, que você sabe que a chuva foi em dezembro, que foi uma chuva forte, que te causou problemas e que você quer dividir isso. Então, tem coisas que são tão importantes na história que você tem que dizer que você não vai esquecer. Se você esquecer uma, essas outras coisas vão sustentar a sua história. E você pode, lá no fim, se você lembrar, dizer: nossa, e eu esqueci, gente, molhou até a cozinha. Mas a cozinha estava na história? Não, porque você tinha esquecido. Então você pode colocar. Dá espaço para que você possa ir e voltar no tema, esquecer partes e trabalhar isso. Contanto que você assuma isso com naturalidade. Ou seja, na mitologia pessoal, você pode, inclusive, errar. É permitido errar.
Porque como você está falando de uma história que é sobre você, que você viveu, ou que você ouviu contar de alguém que viveu, que é muito próximo a você lá atrás, como eu falei, dos seus ancestrais, ninguém vai ter contado essa história antes. Então você pode contar. Eu costumo dizer no início dos meus trabalhos que eu conto histórias vividas e não inventadas, mas que eu floreio. Coloco florzinhas nas histórias para elas se tornarem mais interessantes. Não é que eu minta, eu não minto. Às vezes eu aumento, às vezes eu dou um colorido para não ficar chato. Então, numa história que você está inventando, que é a partir de coisas que você determinou, que você escolheu, você tem essa margem de movimentar a história, de aumentar, dilatar determinadas coisas. Por exemplo, se você perceber que num lugar determinado que você está contando história, tem muitas crianças, você pode levar para um caminho que tem a ver com aquelas crianças. Se você perceber que tem muitos idosos, você pode levar para um caminho que tem a ver com aquele público. Então, te dá uma mobilidade para aproveitar mais a história e também para observar como a história pode se modificar e pode modificar a maneira que você chega no outro. Porque o que é contar uma história? No fundo, é uma grande fabulação onde eu, pessoa, conto algo para outras pessoas e juntos nós ficamos presos como num grande fio até que essa história termine. Se uma parte se soltar, o fio se desmancha. Agora um gato miou. Se eu desconsiderar que o gato miou, ele mia de novo e vai ficar miando o tempo inteiro. Então eu não posso desconsiderar que um fio se soltou, que um fio apareceu. Quando eu estou contando uma história, que eu estou imbricada nela, que eu estou dentro dela, todas as coisas dizem respeito. Então, aproveitando o miado do gato, eu digo, eu tenho gatos e os gatos adoram aparecer nas lives. Adoram, adoram. Eles miam, eles passam, eles pulam. Gato é incrível. Tem um diretor que já faleceu, muito bom de teatro, que era o Antunes Filho, que ele dizia uma coisa: se você não quer estragar um trabalho, não bote bicho nem criança, porque todo mundo só olha para os bichos, só olha para as crianças, não olha para ninguém mais. Então, se você não quer chamar atenção sobre tirar a atenção de você, não deixe passar bicho nem criança no meio. Porque tudo que criança faz, tudo que bicho faz, todo mundo, ai, que bonitinho, ai, que bonitinho, ai, que bonitinho. Então, ou você inclui os bichos, ou você não inclui. Aqui em casa, eles mandam, então é um pouco difícil não incluir. Bom, então, uma coisa que é bom agora, nesse momento, é observar. Quando você estiver criando algo, eu posso contar, trabalhar com mitologia pessoal numa história que eu li, que não é minha? Pode. Como? Você pode pegar essa história, que é, por exemplo, vou dar uma história clássica, né? Que todo mundo faz. Já vi várias montagens, inclusive. Um texto clássico, tipo Antígona. Você pega esse texto e faz uma relação com a sua vida, com as suas dores, com as suas questões de mulher, né? De mulher traída, de mulher sofrida, de mulher mal amada, e transforma a estrutura desse texto numa estrutura pessoal, mantendo a estrutura original. É difícil? É. Mas é possível. Várias pessoas fazem a mitologia pessoal dessa maneira, pegando uma história muito boa, que já foi muito contada, e adaptando para a sua própria história, né? Fazendo uma cisão, fazendo uma relação de fatos acontecidos com você. Pode ser também uma saída para quem não tem facilidade de escrever. Tipo,
eu não tenho facilidade de escrever, de improvisar, então eu preciso partir de uma história já pronta. Ainda assim eu posso usar a mitologia pessoal? Pode. Ainda assim você pode usar a sua mitologia pessoal e fazer a transposição para essa história poder te caber, né? É como se você pegasse a história, pegasse você em um fato seu, introduzisse dentro da história pronta, coubesse dentro da história, né? Como se você vestisse a história pronta numa roupa sua com você dentro. É mais ou menos essa a imagem. E assim, não tenham medo de, não, eu não sei escrever, não importa. Os exercícios, eles são importantes para fazer, para te darem material, para te darem ferramentas. A mitologia pessoal é uma ferramenta para você se utilizar dentro da contação de história, dentro do trabalho com improvisação, dentro do trabalho com texto decorado, dentro do trabalho de contação de histórias, de narrativas orais ou escritas. Então, não necessariamente você tem que fazer a mitologia pessoal, você pode usar a mitologia para entender, para trazer um olhar diferenciado para as histórias que você conta e para os textos que você escreve, né? E digo, todo mundo tem potencial para escrever histórias, para contar histórias. Ah, mas eu não devia dizer isso, porque aí todo mundo vai dizer que é contador de história e todo mundo vai ganhar dinheiro com isso, vai ficar todo mundo rico. Não é verdade. Não é porque todo mundo pode contar história que todo mundo é contador de história. Não é porque todo mundo tem possibilidades que todo mundo vai fazer isso, entende? Porque senão todo mundo seria uma coisa só, e não é. Então não se preocupem com essa competição ou com essa excessiva, tá na moda, com essa excessiva ideia de que todos podem contar história. Todos podem contar história, porque na verdade, o que nós fazemos o tempo todo é isso. Nós contamos história. Nós contamos história da hora que amanhece à hora que anoitece. Quando você encontra uma pessoa, está sozinho em casa, então a pessoa, a primeira coisa que você fala, e aí, como foi a chuva ontem? A chuva ontem, que menino! Eu pensei que ia acabar, era o mundo. Tu viu, chegou o céu, baixou. Ou seja, o que é isso? As relações, nada mais e nada menos são do que fabulações, contações de história, repetições de fatos. Às vezes eu conto a mesma coisa umas 15 vezes. Aí vou melhorando, vou botando coisa que eu não tinha lembrado, vou fazendo uma curvinha, vou dando umas pausas dramáticas, vou dando um silêncio. Silêncio é ótimo, você dá o silêncio e fica todo mundo esperando. Você volta, né? Mas a história é a mesma. Você que não é mais. Então, à medida que você vai mudando, a história também vai se modificando. À medida que você vai dando espaço para essa história ganhar pequenos contornos, outras cores e possibilidades, a história vai ficando encorpada, vai se materializando. Você vai dominando essa história. E à medida que você domina a história, você pode mexer nela. Então, uma coisa que é muito importante, saiba muito sobre a história que você vai contar. Se é uma história vivida, lembrem-se, anotem detalhes, porque às vezes a memória falha. Quanto mais detalhe você tiver anotado sobre a história, maior a possibilidade de você não esquecer aquilo. Mas era tão importante e eu não lembro. Passou, deu um branco, eu esqueci. Então, para não dar cor nenhuma, você anota os detalhes, coisas importantes dessa história. Onde eu estava, o que eu senti. Faz diferença se eu estava com roupa X ou roupa Y. Tava calor, tava frio, eu estava nervosa. Qual era a sensação? Anota pequenas coisas. Tinha um objeto na mão que eu não sabia onde pôr.
esse objeto era importante, não tinha nada, eu não sabia o que fazer, que sensação eu estava quando aquilo aconteceu, né? Isso é muito importante, porque todas essas coisas vão se transformar numa memória viva que você vai alimentar para te dar suporte para transformar essa história numa história crível e que possa tocar o outro. Seja pela sensibilidade da história, seja pela importância da história, seja pela identificação que a pessoa tenha com aquela história. É preciso que a história chegue no outro. Quanto mais pontos você tocar, ou seja, identificação, assimilação, importância, relevância, quanto mais você tocar, maior a possibilidade de você chegar no outro e de aquela história realmente causar um impacto, fazer com que aquela pessoa reflita sobre aquilo que você contou, ou simplesmente tenha boas sensações, traga memórias, ou mesmo pense sobre a própria vida. Por que é que a gente conta história? Você já se fez essa pergunta? Por que é que a gente conta histórias? Eu conto histórias para aumentar as possibilidades de diminuir as distâncias entre eu e o outro. E também, às vezes, para aumentar as distâncias entre eu e o outro. Porque se o outro não concorda em nada comigo, a história que eu vou contar vai me distanciar dele. Nós vamos discordar frontalmente. Mas se o outro se identifica comigo, nós vamos nos aproximar. Porque algo naquela história nos irmana. Então, não duvidem, as histórias elas aproximam, mas elas também afastam. Porque se a pessoa for por assimilação e por aproximação, se ela não se identificar com o assunto, ela vai se defender e não vai ser tocada por aquela história. Né? Ela vai ouvir, talvez por educação, talvez porque não tenha como sair. Muitas vezes eu ouvi histórias que eu não queria ouvir. Muitas vezes eu ouvi história que eu não estava ali. Meu ouvido estava, mas meu coração, minha alma, minha cabeça não estavam ali. Né? Então não se iludam. Nem sempre a gente tem o público na palma da mão. O ideal é que você crie essa ambiência para que o público esteja com você, para que as pessoas que você conte a história estejam presas em você, não consigam tirar o olho, não consigam sequer respirar mais fundo, porque todo mundo vai ouvir. Criar essa relação, um campo magnético que lhe ligue ao outro. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes as pessoas ficam educadamente, por isso é muito bom você ter um bom termômetro. Você conta essa história de uma maneira que te prenda, que seja muito importante para você contar, que aquilo de fato seja relevante para você. Então, a possibilidade de que chegue no outro é grande. Porque se você só conta uma história, porque você tem que contar. Se você só conta uma história, porque você foi contratado e tem que contar uma história, talvez ela não cause nenhum impacto. Agora, nesse momento, está entrando o segundo gato na sala. E vai miar. Por isso eu anunciei. Então, não tirem os detalhes. Não excluam os detalhes. Não façam de conta que o gato miou ou não. O gato miou. Abarquem isso para a história. Todos os detalhes, eles são importantes. Todos os detalhes, eles dizem mais de você do que da história. Se você não absorve os pequenos pontos, as pequenas nuances, as coisas que vão acontecendo, o público vai fazer isso e vai levar atenção a isso e sair da atenção do que você está falando.
Então, muito cuidado com os detalhes. Não se percam nisso. Pega o detalhe e coloca o detalhe dentro da história. É uma florzinha. Costumo chamar que os detalhes são florzinhas. Você dá uma florzinha aqui, pinta ela um pouco mais, dá uma demorada ali naquele detalhe, absorve isso, porque isso pode dar personalidade, pode te aproximar de alguém que não tinha entrado ainda, mas aquele pequeno detalhe chamou a atenção daquela pessoa e aquela pessoa disse: nossa, é verdade, um gato miou. Uau, outro, olha, você vai miar de novo? Não, miou não. Então, você já cria um detalhe que só vai estar na sua história, que só vai estar naquela relação. Ah, mas isso é muito perigoso, porque eu posso me apegar a isso. Pode, não deve, mas pode. Você pode se apegar, mas você também pode se desapegar, porque outros detalhes vão acontecer que você pode enriquecer de outra maneira aquela história. Então, trabalhar com improvisação, trabalhar com a mitologia pessoal, também tem que ter e requer uma disponibilidade de quem conta. Você tem o seu roteiro, você tem sua história, mas você está disponível para mover aquele assunto. Por isso que é importante você dominar o que você vai falar. Porque, e quando eu falo dominar, não é decorar. Não confunda. Decorar é uma coisa, dominar é outra. Dominar é aprender, a aprender o sentido. O que é que você quer dizer com aquilo e o que é importante ressaltar. Decorar é apenas decorar. É isso, depois... Pronto. É maquinal. Aprender é natural. Você coloca na pele, você coloca na memória afetiva, na memória sensorial e na memória psicológica. Na memória, que são várias memórias, né? Então, é muito diferente quando você percebe um contador de história contando uma história decorada, só decorada, é muito chato. Você começa a perceber, nossa, não acaba o tempo, que coisa chata, já tô suando, né? E quando você percebe que é uma história decorada, que aquela pessoa domina aquela história, mas que ela tá totalmente ali, imbricada naquela história, e que ela pode trazer detalhes, ela sai da história e volta para a história, você começa a perceber o tanto de domínio que aquela história tem em relação ao que aquela pessoa está dando para ela. Então tem ali um encontro entre quem conta e o que é contado. E um segundo encontro, que é o que é contado por quem conta para quem ouve. Essa tríade, ela é muito importante, porque senão ninguém conta história. E quando você lê, essa tríade se mantém. É uma pessoa que escreve, conta uma história escrita para alguém que vai ler uma história escrita. Se a história não segurar, a pessoa fecha o livro e passa para outra coisa, né? Não é porque é falado que é diferente de escrito. Isso funciona tanto para coisas escritas como para coisas faladas. E aí aqui eu queria dar uma pausa e propor um exercício, que é, eu gostaria que vocês parassem onde estiverem e contassem uma história de vocês, como se vocês fossem uma cidade. Façam esse pequeno exercício. Se você fosse uma cidade, como você seria? E anotem, depois leiam. E, se possível, conversem com outras pessoas, contem para outras pessoas, testem essa pequena história, essa pequena narrativa com outras pessoas. Uma coisa que é muito legal também é cada exercício, não deixar o exercício ali parado com você. Reverbera, pega esse exercício, conta para um amigo, conta para uma amiga,
conta para um grupo de pequenas pessoas ali próximas a você, um grupo pequeno de pessoas próximas a você. Faz um pequeno vídeo, bota na internet. Mas e se ficar ruim? Paciência. Faz de novo. Apaga. Mas alguém já viu. Paciência. A pessoa esquece. Não te preocupa. Testa as histórias. Testa essa possibilidade de fazer pequenas narrativas partindo de histórias que você está propondo, que são histórias vindas do seu imaginário e da sua realidade, né? Porque podem ser histórias vividas. Por exemplo, eu não sei se eu vou achar, mas eu escrevi um pequeno texto ontem sobre uma história que se passou em segundos. Vou ver se eu consigo ler para vocês. Que é uma história uma sensação que me deu no momento que eu estava rapidamente na rua, fui na farmácia e eu vou ler para vocês. É bem curto, mas é um exemplo. Foi uma sensação estranha que eu tive, de estranhamento da rua que eu passo, a rua próxima à minha casa. E aí eu decidi escrever quando eu voltei. Um outro gato miou. Esse é o terceiro gato que mia. Eu acho que a gente devia ganhar por gato miado. O que vocês acham? Ganhar tudo. Na loteria, no trabalho, na vida. Cada vez que um gato mia, você ganha algo. Então, é mais ou menos assim. Lágrimas de cimento. Pesavam quentes e desciam como se quisessem molhar o chão. Molhar o asfalto embaixo dos meus pés. Na minha frente, motos e carros. Eu, uma mulher calada, dolorida, esbanjava minha solidão na avenida. Minha figura miúda, pronta para ser engolida, esmagada pela urgência de seguir. Por alguns segundos, o olhar fixo nos olhos por trás das luzes e vidros, eu pensei: vou ficar aqui, fincar-me como uma velha árvore de galhos tortos e cansados. Agora, o telefone toca. Eu vou atender. Oi, eu não posso atender agora porque eu tô dando aula. Sabe quem era? A Claro, tentando me vender de novo algo que eu não quero comprar. Assim acontecem as coisas. Eu vou voltar. Lágrimas de cimento. Pesavam quentes e desciam como se quisessem molhar o chão, o asfalto, molhar o asfalto embaixo dos meus pés. Na minha frente, motos e carros. Eu, uma mulher calada, dolorida, esbanjava minha solidão na avenida. Minha figura miúda, pronta para ser engolida, esmagada pela urgência de seguir. Por alguns segundos, o olhar fixo nos olhos por trás das luzes e vidros. Eu pensei: vou ficar aqui, fincar-me como uma velha árvore de galhos tortos e cansados, bem no meio do caminho, só para atrapalhar os carros e os que correm. Ouvi, ou senti, ou li um pensamento vago, baixinho, me dizendo: não fique. Saia, volte para a calçada, para a fila segura dos que andam, dos que seguem correndo, mesmo que pareçam máquinas. De novo, as lágrimas grossas que escorriam me trouxeram para o agora. Eu, uma pequena mulher, calada, estava querendo protestar numa esquina. Para quê? Esse corpo meu tomava a rua, parecia ter saído assim do nada. Um corpo que mais parecia tantos, tantas e nenhum, como um miado de um gato que aparece do nada. O miado do gato entrou agora, né? Porque ele miou.
Então você tem que enfiar o miado do gato na história. Percebem? O detalhe é, eu não posso fazer de conta que o telefone tocou, eu não posso fazer de conta que o gato não miou, eu não posso simplesmente eliminar as coisas que atravessam a história, porque eu corro o risco de parecer para quem ouve que eu estou surda, que eu não estou absorvida ou absorvendo aquilo que acontece no momento. E o que acontece no momento faz parte da história, compõe a história. E se não compunha antes, terá que compor na hora. Porque acontece muito isso, de você focar no que você tem que dizer e eliminar tudo. Só que isso te dá um distanciamento daquilo que está sendo contado, né? Então, na minha observação, é melhor agregar, somar, aceitar que teve essa interrupção, parar, atender o telefone, voltar, dizer, ó, pessoal, vou voltar, perdi, não sei o quê. Errou, assume, errei. Essa parte não tinha, eu estou inventando agora. Sabe? Porque isso faz da história algo que não tem como ser contado por outra pessoa. É um caminho seu, é um caminho trilhado por você, que tem a sua personalidade, que tem a sua característica. E, portanto, só você poderá contar. Então, eu encerro essa primeira parte agora e retomo daqui a pouco, tá bom? Respirem, tomem água e voltem. Então, voltando, agora eu queria propor que a gente fizesse juntos uma linha do tempo, uma espécie de linha do tempo. Você pode fazer uma linha num papel grande, uma grande linha. De preferência, pega 2 cores para você escrever, para ter diferenças. Em cima da linha para cima, você vai escrever fatos que você recorda muito bons da sua vida. E embaixo, da linha para baixo, você vai escrever fatos muito difíceis, ou dolorosos, ou ruins da sua vida. Tente determinar tempo, ano, ou se faz muito tempo, ou se foi agora, né? Por exemplo, fatos que aconteceram na pandemia, né? Determinar períodos é muito importante. Essa é a primeira linha. Olhando para essa linha, depois que você construí-la, olhe e escolha uma coisa boa que merece ser contada e crie uma pequena história para contar essa coisa boa. Olhando para a linha de baixo, para os fatos não tão bons, difíceis, desastrosos, dolorosos, escolha também um que vale a pena ser contado. O que seria valer a pena ser contado? Algo que faça com que as pessoas reflitam sobre aquilo que aconteceu, que tragam em si uma questão, que façam uma pergunta, que façam um questionamento, ou que traga motivos para que você se debruce sobre aquela história, que transforme aquela história num momento reflexivo. Primeiro exercício sobre a linha do tempo. Numa outra folha, você vai fazer a mesma linha e vai determinar 10 anos de quando você nasceu, tudo que você ouviu falar que é importante sobre você, você determina até 10 anos de idade. De 10 anos a 20 anos, a mesma coisa. Fatos importantes e interessantes, ou que você lembre, ou que você ouviu contar sobre a sua vida. Depois, 30, no meu caso, que tenho 57, são 5 blocos de 10 anos, né? E, da mesma forma, escolha
desses blocos de 10 em 10 anos, de décadas, uma coisa, um fato, algo da sua vida que você gostaria de transformar numa pequena história para ser contado. Algo que olhando, o que é importante para escolher? Algo que olhando para esse fato, você consiga enxergar o potencial que esse fato tem para trazer à tona reflexões, impressões ou exemplos de vida para que outras pessoas possam se basear. Até mesmo você. Porque ao contar uma história que aconteceu e que você está revisitando, você pode perceber coisas sobre aquele fato que você não tinha percebido antes, que você não lembrava ou que você não deu tanta importância porque você não tinha maturidade suficiente para dar importância naquele momento. E uma coisa muito importante, você reinventa fatos. Por exemplo, ontem eu comecei a fazer um doce de madrugada, um doce de goiaba. De goiabas da minha goiabeira, que nasceu no chão, entre a parede do chão da cozinha para fora, de dentro do chão da cozinha. Essas goiabas, elas são muito importantes para mim, a goiabeira também. Então eu juntei, ela dá muito, mesmo vindo do cimento. Não tem terra nenhuma para ela, só lá embaixo. Eu fiquei na dúvida de como fazer o melhor doce, porque a minha família não tem tradição de doce. Eu fiquei pensando, mas de onde veio essa vontade de fazer doce? Minha família não é doceira. Minha mãe não era de fazer doce. Minha avó não era de fazer doce. De onde que vem essa coisa de fazer doce? Sabe, era uma coisa assim importante fazer aquele doce. Aí eu lembrei. Quando eu era criança, a minha avó pegava as goiabas, que era interior, eu passava as férias com eles, com os meus avós maternos. Então tinha goiaba em todo canto, tinha manga em todo canto, caju em todo canto, né? Plantas que nasciam, assim, e tinha muito. E ela pegava, eu me lembro dela cortando e fazendo umas coinhas, sabe? Botando e o cheiro daquilo impregnando tudo. E aí eu comecei a fazer baseada nessa memória. E eu tirava as sementes, deixava só as cumbuquinhas e cortava e fui fazendo, aliado a outros conhecimentos que eu mesma adquiri na vida. No final do doce, eu pensei, não é real. Eu não vivi isso. Essa memória é uma memória inventada. Porque eu precisava de uma memória que me ancorasse, que me desse uma relação com esse hábito, esse dom de fazer doce. Então, às vezes, as nossas mitologias, elas são inventadas. Por exemplo, é comum você ter mãe e filha, e a mãe contar a história e o filho contar outra história. Qual é a história que aconteceu, na verdade? Nenhuma das duas aconteceu totalmente como é contada. Talvez a história mesma seja uma terceira história que ninguém contará, porque ninguém viu, ou porque ninguém vai contar mesmo. Então, todas essas nuances entre lembrar e inventar que lembrou. Às vezes você não lembra, você está contando a lembrança de outra pessoa. Não é sua lembrança, é lembrança de outra pessoa que você conta como fosse sua, porque você já ouviu sendo contado muitas vezes e aí você trouxe aquilo como memória sua. Por isso que muitas vezes você reconta a história e vem pequenas coisas, pequenos detalhes que dão esse colorido para a história. Porque muitas vezes esses coloridos, esses detalhes são de outras pessoas que contaram o que você ouviu. E o que é a história? É a soma disso tudo. E isso se transforma numa mitologia se eu começar a partir de hoje a contar esse doce,
Eu faço porque eu me lembro da minha avó fazendo, pegando as goiabas do chão, abrindo as coinhas, raspando com a colher, tirando os caroços, botando os caroços num alguidar, amassando com a mão para fazer um suco grosso, passando numa peneira de palha e colocando isso para cozinhar separado das goiabas, para não estragar o doce todo. Depois você junta essa calda com a outra parte do doce. E aí você, de tanto contar essa história, ela vai virar uma repetição de algo que não aconteceu exatamente assim. Mas que para me ancorar naquele momento, eu precisava ter algo para me basear. Eu precisava ter uma memória emotiva para me dar força para fazer aquele doce, para transformar aquele doce em algo especial. Então, hoje, eu vou dizer para uma pessoa que eu vou dar o doce: olha, esse doce é feito como a minha avó fazia. A diferença é que eu não tenho uma panela de barro, é que eu não tenho um fogão a lenha, é que eu não tenho um alguidar de barro para separar e moer o sumo da goiaba e que eu não tenho também uma peneira de palha. As diferenças são só os utensílios, mas a forma de fazer é a mesma e fica com gosto igualzinho. Parece que eu tô vendo minha avó fazendo. Então a mitologia ela pode ser algo que te ligue a uma ancestralidade que você tem resquícios de memória, que você tem pequenas coisas, sabe? Tipo, a lembrança da minha avó catando as goiabas e vindo com as goiabas dentro da saia levantada. Eu tenho, é real. O cheiro do doce sendo feito na panela de barro é real. E as outras coisas são uma maneira de transformar isso em algo para ser vivido de novo. Uma tradição que se repete. Quem sabe, de tanto eu contar, uma neta minha, um neto meu, alguém daqui a muitos anos faça doce de goiaba igual a mim. Porque aí já vai ter virado uma maneira de fazer, uma história a ser contada e uma história a ser repetida. Histórias que te lembram sensações, que te trazem à tona partes da sua história. Se você contar essa história para outra pessoa, imediatamente alguém vai dizer: nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso. Fazer separado o sumo da... Não é assim não, pois minha avó fazia era assim, papapá, 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 juntava tudo, cortava, botava tudo, depois passava. Mas esse doce é outro doce. É o doce da sua avó, o doce da minha avó. Pouco do que eu consegui guardar do doce da minha avó é esse. E isso é suficiente para transformar a experiência, fazer um doce, em uma mitologia pessoal. Toda vida, a partir de hoje, que eu fizer esse doce, eu vou me lembrar dessa história de novo, eu vou me lembrar do cheiro das goiabas, eu vou me lembrar do sujinho das goiabas, a vovó tirando os sujinhos numa grande bacia de alumínio, porque não tinha água encanada. Eu vou lembrar dela catando as goiabas na saia, essa imagem de uma mulher com uma saia, um vestido de casa, cheio de goiabas, vai me acompanhar por muitos anos. Porque foi uma memória que eu trouxe para a linha do tempo, que eu trouxe para o agora, que eu captei, que eu cavei, que eu capturei para o hoje. Para me dar base e sustentação para inventar uma história para fazer um doce. Ah, mas você precisa de uma história para fazer um doce? Preciso.
Porque você não faz doce do nada. Você não sai assim, um belo dia acorda, eu já vou fazer um doce. Não é, né? Você vem, alguém fez, você aprendeu, você fez um curso, ou você sempre quis, ou você sempre teve na família alguém, aquela pessoa maravilhosa, aquela tia. Eu poderia dizer para vocês que a minha vontade de fazer doce é porque eu admirava a dona Nice, que fazia doces incríveis, que era bordadeira maravilhosa e que fazia doces maravilhosos, com potas de frutas do próprio sítio, que davam muito, e ela fazia doces e compotas e achava aquilo incrível. Toda vida que se chegava lá, ela tinha um doce para oferecer feito por ela. Então, as coisas, elas acontecem a partir de um fato que você viveu, do que sobrou daquele fato e do que você transforma desse fato numa história para ser contada. Algumas pessoas tornam isso profissão e vão viver, trabalhar com narração de histórias. Outras pessoas fazem isso para se curarem de de várias dificuldades de memória, ou de memórias doloridas, ou de memórias que se apagam. Então, a mitologia pessoal, ela é um processo também de transformação e de cura e de limpeza de memória, né? Porque à medida que você vai pensando nesses blocos de coisas boas, nesses blocos de coisas difíceis, você também vai observando que você foi transformado, que ao passar por isso tudo, quando você chega no aqui e no agora, você pode contar uma história disso tudo que aconteceu. Você é a história viva de tudo que você passou, de tudo que aconteceu com você. Você é a presentificação das suas histórias, dos fatos e daquilo que você transformou através das histórias. Então, por isso é tão importante passar por esse processo de criar uma mitologia pessoal. Porque se você só conta outras histórias, se você só fala histórias que você não viveu, você não se debruça sobre tantas coisas interessantes que aconteceram na sua vida. E acreditem, todos, todas, todes têm coisas interessantes para contar. Não há ninguém na face da terra, no mundo mundial do Maracanã, Fortaleza, que não tenha uma história interessante para contar. Uma história que mereça ser contada para se refletir sobre alguma coisa. Porque no fundo, todos nós somos feitos das mesmas matérias. Todos nós temos as mesmas coisas. O que muda são os fatos. O que muda são as formas de encarar, as maneiras de se relacionar com os fatos e, sobretudo, a maneira de reverberar uma situação. Muitas vezes as pessoas passam por situações incríveis, caladas, não repercutem, não contam, não comentam, não falam nada sobre aquilo e aquela história fica ali guardada. Mas se você pegar, fizer esses exercícios da linha do tempo, e tem muitas outras linhas do tempo que você pode fazer. Por exemplo, uma que eu posso propor, principalmente para quem tem filhos. Faça uma linha do tempo de você antes de ter filhos e depois de ter filhos. É uma mudança radical na vida de qualquer ser humano. Então, mesmo os que não querem ter filhos, que faça essa linha até o momento em que eu decidi, não quero ter filhos. Eu sou uma pessoa, dado momento, chegou a idade, falou, não vou ter filho, não vou ter filho. O que que muda? O que que muda a partir daí? E para quem teve filhos, o que que mudou a partir do momento que teve filhos? Que história você tem para contar sobre essa tomada de decisão de ter filhos ou não? E tem várias outras. Por exemplo, ter bichos ou não ter bichos.
como foi a sua relação com o seu primeiro bicho de estimação? Ou como é a sua relação em não ter bichos de estimação? O que te faz não ter bichos de estimação? Isso é uma história muito importante. Como você se relaciona com isso, de cuidar de alguém? Você tem plantas? Como é a sua história com as plantas? Você cuida de plantas? Você lembra da primeira planta que você aguou? Você, assim, decidiu, eu vou aguar essa planta é minha? Quando foi a primeira vez que você lembra conscientemente que você tomou para si uma planta, para sua guarda? Se lembra? Você lembra da sensação de que se você não aguar... Você lembra a primeira planta que morreu porque você não aguou? É uma sensação muito forte. Você, nossa, eu gostava tanto dessa planta, eu não aguei. 2 dias, a bichinha morreu. Como assim? 2 dias sem morrer? Qual é essa sensação? Do cuidar, do se responsabilizar e isso não acontecer e acontecer um terceiro fato, que é você perde. Agora o gato mia, para dizer que eu não posso fazer isso com ele, que eu tenho que alimentar, que eu tenho que dar água, que eu tenho que abrir e fechar a porta. Eles lembram o tempo inteiro. Miau de novo. É um miau tão sofrido. Ai, miau. Os gatos são muito dramáticos. Então, uma outra linha do tempo que é muito importante de fazer é também situar você em grandes momentos, tipo sonhos realizados em cima e embaixo sonhos não realizados. Conte a sua história a partir dos seus sonhos. Desde sonhos pequenos, como uma viagem para o exterior, pequeno mais ou menos, né? Porque com o valor do dólar tá muito grande. Se for para o exterior, mais difícil ainda. Melhor viajar no Brasil mesmo. Mas também não é tão bom, porque no Brasil também é caro. Mas vamos supor que seja possível viajar nesse momento. Até sonhos maiores, como comprar a minha casa, um carro. Todo mundo quase sonha em comprar um carro. Então, como é a realização desse sonho? O que você passou para... O que pode ter na minha história de mitologia pessoal? Como foi? Como foi isso? O que é isso? Em que tempo se passou? Como você introduz elementos para contar isso? E qual é a questão que você quer trazer? É a realização do seu sonho? Ou é não realizei meu sonho, mas não desisti? Ou é possível realizar ou mudar de sonho e ficar bem? Então, sempre escolha, quando você escolher uma história sua, de dentro da sua mitologia, algo que você quer deixar para o outro pensar, para o outro ficar com aquilo para si e se debruçar sobre aquilo. Porque senão é só uma história. Se você não tem isso muito concreto, se você não traz isso com muita força, essa história pode não ter um propósito, né? Uma questão. Sempre que eu vejo uma história, sempre que eu vejo um espetáculo, sempre que eu vejo uma obra, a primeira coisa que eu faço é, eu olho, eu assisto e me faço a pergunta. O que essa obra me pergunta? Qual é a questão que essa obra me coloca? Muitas vezes não é questão nenhuma. Ela quer trazer uma sensação, ela quer trazer uma possibilidade de uma experiência com a beleza. Ok. Mas aí só é possível você chegar nessa resposta, nesse resultado, se você eliminar o fato de que aquela obra não te traz questão nenhuma, não te traz nenhuma reflexão, não te traz nenhuma pergunta, não está querendo te colocar nada, está apenas querendo que você tenha aquela experiência, né? Então, isso é possível. Obras abstratas, obras que são mais sensoriais, elas podem sim causar
essa outra relação com o sentido. Mas no caso de histórias contadas ou narradas ou escritas, é muito importante que a gente tenha, sim, um sentido, que a gente tenha o coração da história, que a gente tenha a alminha da história, que a gente tenha aquele lugar da história que a gente sabe que vai dar para o outro, que a gente sabe que o outro vai levar com ele. O outro pode até nem levar, paciência, mas a gente quer dar para o outro levar, a gente quer dar esse presente, a gente quer dar essa ferramenta de entendimento, essa ferramenta de observação e análise de si e do mundo. Então, uma coisa também que eu acho que é muito importante é que você, ao elencar a sua mitologia pessoal, construir a sua mitologia a partir desses exercícios de linha, você pode inventar uma linha do tempo. Por exemplo, uma linha do tempo muito interessante: morte e vida de objetos. Você lembra quando foi que você escreveu com uma caneta até o final dela? Você não perdeu, a caneta não quebrou, você não desistiu dela, você escreveu até ela acabar? Você usa os objetos até o final? Isso é uma boa linha do tempo. Como é a sua relação com as coisas? Com os fins das coisas? Com os términos, né? Ou com os começos? Qual foi o primeiro livro que você ganhou de presente? Até chegar no último livro que você ganhou de presente. Você pode fazer uma relação de linhas do tempo que te deem muitos objetos de estudo e de construção, ferramentas de construção para essa sua mitologia pessoal, sabe? Outra coisa que também é bem interessante, listas, tipo, coisas que eu gostaria de fazer e não fiz. Quando você tiver uma história, você analisar isso a partir de, nossa, mas eu queria muito que tivesse um ritmo, que tivesse um encantamento, que tivesse um momento de suspense, mas essa história não tem. Como é que eu posso colocar isso nessa história? Então, cria listas de sensações, de potências e ferramentas que você quer introduzir nas histórias que você for escolher contar a partir das suas mitologias, da sua mitologia pessoal, das pequenas histórias que compõem a sua grande mitologia, a sua grande teia de elaboração de memórias, de situações vividas, percebidas, sentidas, lembradas e esquecidas também. Porque às vezes, ao fazer esses exercícios, você traz à tona coisas que você achava que tinha esquecido. Nossa, mas eu nem me lembrava que existia caneta. Porque eu escrevo há tanto tempo no computador que eu não sei mais nem como é que é escrever com a caneta. Que dirá me lembrar quando é que eu escrevi com uma caneta que ela acabou. Isso já é uma história. Essa pequena coisa já pode te dar um começo de uma história que fala sobre esquecer algo ou lembrar algo. Então, a mitologia, essas linhas do tempo, elas também servem para te dar base para incorporar essa metodologia, essa poética, em outras formas de contar histórias que nem sejam suas, sabe? São colorido, você pode pegá-las como pequenos pontos para colocar personalidade na história, colocar uma forma de a história ser sua, mesmo não sendo sua, de personalizar a história, né? De trazer coisas que outra pessoa vai contar que não contarão porque não viveram aquilo. Mas aquela história ela vai contar, mas não é igual a sua. Nossa, fulano contou a história completamente diferente de mim. Sim, porque você usou ferramentas de algo que só você pode colocar
que só você pode fazer, porque foi você quem viveu, foi você quem escolheu para colocar ali. Mas para isso é preciso mergulhar e criar realmente essa mitologia dessa pessoa que é você e que só pode ser contada a partir de você ou de fatos que você revele. Então, eu espero que tenha sido útil. Eu já trabalho com isso tem algum tempo. Eu comecei a desenvolver essa forma de trabalhar, essa poética, em 88, e também levar as pessoas a trabalharem com isso, né? Montei vários trabalhos com essa metodologia. Eu alio a metodologia pessoal à improvisação, tanto de texto quanto de movimento, e escrevo, conto histórias. Algumas histórias, elas ficam muito melhor escritas do que contadas. Outras histórias perdem força quando escritas, porque você vai querendo colocar numa métrica, querendo colocar numa beleza, num português bem escrito, e a história perde naturalidade. Muitas vezes a história ela não consegue ter força quando você passa para o papel. Um quarto gato miou. Ele está preso no banheiro. Então, essa história de um gato preso no banheiro aqui acontece. E é muito importante, por exemplo, vocês perceberem que nem sempre a história, quando ela é contada, ela tem força como ela é escrita. Ou então, o contrário também acontece. A história escrita, ela não tem tanta força quando é contada. Às vezes, a forma como a história se dá, ela tem mais força num canto ou no outro, né? Numa linguagem ou noutra, na fala, na escrita. Mas o exercício de contar essa história escrita é muito bom para quem está estudando a história. Escreva a história de várias maneiras, na primeira pessoa, na terceira pessoa, como se você fosse um espectador. Eu vi essa história acontecendo. Faça esse exercício, brinque com a história, porque ela vai criando possibilidades. Às vezes, se você contar a história na primeira pessoa, não aparecem tantas coisas como se você contar a história na terceira pessoa, ou não aparecem coisas como se você contasse como se tivesse visto aquilo. Porque às vezes, contando como se você tivesse sido o espectador, a pessoa que viu, você coloca pequenos detalhes, né, para poder ser claro e contar a história. Então, todas essas possibilidades, elas são experimentações que podem servir para você contar a sua história, partindo ou não do princípio da mitologia pessoal, sendo uma história clássica, sendo uma história convencional, sendo uma história decorada. Você pode usar a mitologia pessoal como ferramenta para trazer colorido, para trazer textura, para trazer algumas questões para dentro de uma história que não foi baseada no princípio da mitologia pessoal. Agora os gatos brigam. É a hora de terminar a aula, porque já está virando uma guerra. Os gatos subiram no móvel do meu lado e estão brigando por espaço. Isso quer dizer o quê? Está na hora de acabar, porque as pessoas já estão cansadas, não estão querendo mais escutar, nem os gatos estão querendo mais me ouvir, que dirá vocês aí do outro lado. Eu me chamo Silvia, eu sou atriz, eu sou bailarina, sou contadora de histórias, sou facilitadora de processos criativos, sou dificultadora de processos criativos, sou uma problematizadora. Espero ter contribuído, é um prazer dividir as coisas que eu descubro com vocês. Espero que vocês possam usar, coloco à disposição meu Instagram, meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo caso precisem.
Eles são muito simples. O meu Instagram é @silviamouraemcrise, como se escreve normal, tudo juntinho. E o meu e-mail é emcrise@hotmail.com. Tá bom? Um grande abraço. Contem histórias, inventem histórias, contem histórias suas, histórias de outras pessoas e usem essa informação da melhor maneira que vocês puderem. Forte abraço. Então, eu venho agora dar um presente para vocês. Me perguntam muito sobre livros para ler sobre contação de histórias, sobre contadores de história. Na verdade, eu não indicaria nenhum desses, porque tem muitas indicações já de outras pessoas. Mas eu queria ler para vocês um trecho, queria recomendar esse livro. Esse livro é um livro incrível. Ele não fala sobre contar histórias, mas tem uma passagem nesse livro que a autora fala sobre a importância de contar histórias no Quênia, que é o país dela. Eu vou ler para vocês. Minha mãe sempre me dizia que eu parecia, até na forma de agir, com minha avó paterna, Wangari, de quem tem o nome. Ela era famosa por ser trabalhadeira e muito organizada. Pelo que diziam, os gestos que eu fazia, o meu jeito de falar, de andar e de arrumar as minhas coisas, eram exatamente os dela. Quando íamos trabalhar no campo, eu sempre me preocupava em pôr os alimentos ou a forragem, que estava colhendo em pilhas, bem ordenadas, deixando-os já preparados para o trajeto de volta. Você me lembra sua avó, com esse seu jeito de organizar tudo, dizia minha mãe. Eu gostava dessa comparação. E adorava quando ela dizia, adoraria tê-la conhecido. Na tradição kikuya, o sistema adotado para dar nome às crianças tem por função fazer a pessoa se sentir uma reprodução do parente cujo nome herdou. Eu me sentia a própria avó Wangari. Enquanto minha mãe e eu voltávamos para casa carregando lenha ou que tínhamos colhido, eu ia pensando na minha avó e gostava de saber que fazia minha mãe se lembrar dela. Na minha comunidade, as crianças davam às pessoas uma sensação de imortalidade. Isso é mitologia pessoal. E aí eu vou falar para vocês uma parte que ela fala sobre contar história lá no Quênia. A arte de contar histórias ao redor da fogueira era uma dimensão essencial da vida rural. Muitas noites, no final de um dia de trabalho no campo, as crianças se reuniam para ouvir as histórias que suas mães contavam, enquanto esperavam jantar, cozinhar na fogueira ou no fogareiro de 3 pedras. As crianças também contavam histórias ao redor do fogo. Esse era um modo de mantê-las entretidas e acordadas, enquanto esperavam pelo jantar. As histórias contadas podiam ser curtas ou longas, dependendo do tempo de preparo do alimento. Milho verde ou batata doce podem levar uns 30 minutos para cozinhar, ao passo que a araruta só fica pronta em 2 horas. As histórias kikuyas serviam para entreter, educar e estimular a criatividade das crianças. Era um sistema de educação informal bem eficaz. Como a cultura kikuya era oral, foram desenvolvidos métodos refinados de transmissão de conhecimento e de valores às gerações futuras. Entre outras atividades, haviam as histórias. Muitas delas acabaram se tornando bem elaboradas e sutis, como os mitos, por terem sido contados sob várias formas ao longo de diversas gerações. As histórias kikuyas são repletas de animais com características humanas, tanto as boas quanto as ruins. Um personagem de destaque nessas histórias era o Irimu, um dragão. O Irimu normalmente aparecia como um belo rapaz, mas também podia assumir outras formas. Era trapaceiro, estava sempre pronto para assustar crianças e seduzir donzelas, prometendo-lhes maravilhas, inclusive casamento. Apesar de ter a aparência de um belo rapaz, o Irimu podia se transformar em qualquer outra coisa, até mesmo numa árvore, uma gigantesca cabaça ou uma planta, e desaparecer em rios e lagos. Em geral, reaparecendo quando alguma donzela ia buscar água. Essas histórias impressionaram tanto a minha mente infantil que sempre que passava por uma cachoeira ficava imaginando que um irimu ia pular sobre mim, saindo da parede de água. Por isso, preferia só passar perto de cascatas e rio,
junto com minha mãe ou outros adultos. Quando eu fui para a escola, entrei em contato com os livros. Todos contavam histórias diferentes das que eu ouvia ao redor do fogo. Li Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, histórias que os ocidentais contavam visando o desenvolvimento moral dos seus filhos, mas que para mim não tinham a mesma importância que aquelas outras que eu ouvia junto à fogueira. As histórias que Cuia refletem o meu meio e os valores do meu povo. Elas me preparavam para a vida da minha comunidade. Já as que li nos livros tinham uma dimensão inteiramente diferente. Não entendia praticamente metade do que eu estava lendo e me limitava a decorar as palavras das páginas para as provas. Para nós, era impossível cochilar quando alguém estava contando uma história. Às vezes, nos assustávamos, às vezes ríamos, mas nunca deixávamos de prestar atenção. Pedíamos para ouvir a mesma história várias vezes, porque simplesmente adorávamos aquilo. Quando a história acabava, éramos encorajados a contar as nossas, mas preferíamos ouvir as dos adultos. Eu adorava aquele clima calmo e acolhedor. Nós, ali sentados, ouvindo o que nos contavam as mulheres, as mães, as tias, as avós. Os homens não contavam histórias no Quênia. Minha tia, Nyankeia, que tem hoje 80 e tantos anos, era uma excelente contadora de histórias. Ela cantava e imitava os movimentos dos personagens. Imaginem. Uma das minhas histórias favoritas era Correnque Naite, ou Correnque e seu pai. Pedi à minha tia para contar essa história 1000 vezes, e ela, que era uma pessoa extremamente animada, concordava rindo muito, e ficávamos ali todos ouvindo. A história de Correnque e seu pai está incluída no apêndice desse livro. Gosto dessa história porque minha tia a contava de um jeito bem diferente e porque reflete traços de caráter que eu podia facilmente identificar e encontrar em outras pessoas. A ingenuidade das mulheres, ou seria sua recusa deliberada em encarar o óbvio. Em vez disso, escolhem fechar os olhos e os ouvidos à verdade, para não ver e não ouvir nada. Trata-se de uma perfeita ilustração da frase: o amor é cego. Também tive momentos de cegueira e pude me identificar com as mulheres que vão atrás de Irimu a respeito do que possam saber o que ele pode fazer. No entanto, as mulheres são astutas. As que decidiram ir embora foram sábias o bastante para não enfrentar diretamente o poder do dragão, porque teriam sido destruídas. Outra lição que se pode aprender com essa história é que às vezes precisamos tomar cuidado com o que dizemos em certos lugares e tomar decisões com base na própria situação. Assim, as mulheres foram sensatas quando não responderam corretamente à pergunta do dragão a respeito do seu jantar. Mas uma vez que a decisão foi tomada, temos de nos preparar para enfrentar as consequências. A mulher que ficou para trás casou com o dragão e teve um filho que também era um dragão e teve de viver sua vida como esposa de um dragão. Quase sempre, essas histórias apresentam o mal disputando com o bem, e, em geral, é o bem que triunfa, ao passo que o personagem malvado acaba sucumbindo. As histórias sempre podem ser entendidas se a comida ainda não estivesse pronta, e, portanto, algumas eram bem curtas, enquanto outras eram bem longas. Também era possível encurtar uma história, mas ela tinha que terminar corretamente. Nunca se podia deixar uma história inacabada. Era importante ter contadores diferentes. Quem ouve uma história fica em dívida para com os outros. Precisa também contar a sua própria história. Isso se chama mitologia pessoal. Criem a de vocês. Seguiremos criando as nossas. Avante, juntos, sempre.